Oi, gente, tudo bem? Olha, eu aqui de novo. E eu creio que eu vou vir muitas vezes ainda para contar, continuar contando, né, os testemunhos do que Deus fez na minha vida. E show pra lá, timidez. Sai pra lá. Tá repreendido. Vamos lá. Então, eu quero hoje contar como foi a minha conversão. Como que foi, assim, o meu processo de libertação para estar na presença de Deus hoje, assim, buscando ao Senhor. Quero buscar cada vez mais. Porque o que Deus fez e tem feito na minha vida, tem dinheiro que paga, não. Vamos lá. Eu, eu comecei a conhecer a Deus depois que eu vim morar aqui em Campinas. Que eu comecei a frequentar uma igreja evangélica que Deus usava o pastor para revelação. Eu sei que tem muita gente que critica a revelação, mas para quem tá no mundo, vou ver se você concorda comigo. Para quem está no mundo, não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, mas a única coisa que conhece da Bíblia é o Salmo 91, né? E aí você chega num lugar que Deus usa o pastor para falar alguma coisa que só você e Deus sabe, só você e Deus sabe ali da sua dor, do que você está passando. Aí chega e fala, você vai se apaixonar, né? Meu Deus, como assim? Só Deus sabia do que eu tava passando. Eu vi muito isso nessa igreja. Só que demorou, sabe, pra mim tirar o óculos. Esse óculos. Só que demorou pra mim firmar na presença de Deus mesmo, porque a luta era grande, né? Do, do inimigo, assim, eu acho, não sei, para poder continuar no mundo, porque o mundo oferece prazeres, né? Passageiro. Hoje eu sei que é passageiro, mas na época eu não sabia, né? Eu pensava que era bom. Eu falava assim, eu tenho Deus no meu coração. Essa história de Deus no meu coração, gente, isso é uma mentira tão grande do inimigo, porque Deus não quer só estar no seu coração, não. Deus quer fazer parte da sua vida, Deus quer ser seu amigo, seu confidente, seu consolador, seu marido, sabe, tudo. Deus é tudo para mim. Então, quando eu ia na igreja e eu ouvia Deus usar o pastor para revelar, eu fui me apaixonando. Então, o que eu fazia? Eu ia na quinta-feira nos cultos, final de semana eu ia beber. Ia pros cultos, final de semana eu ia beber. Até que Deus começou a trabalhar na minha vida, foi tirando as coisas, sabe? Primeiramente, o que Deus tirou, assim, que mais doeu em mim, hoje eu falo com a minha filha que é o castigo que eu dava para ela quando ela era criança, adolescente, que eu tirava o celular dela quando ela fazia alguma coisa de errado, eu tirava o celular dela para ela poder parar, para ela pensar no que ela fez, para ela não fazer de novo, para ela não perder o celular. Então hoje eu falo que o que Deus fez na minha vida na época foi como Deus tirar o celular da criança. Deus tirou uma pessoa que eu passei com ele 7 anos, foi com ele que a gente conquistou aqui a casa, ele foi um canal de bênção na minha vida. Eu vivi 7 anos assim que nunca vivi com ninguém, sabe? Foi uma pessoa assim, a gente se dava muito bem. E eu acredito que esse foi o propósito. Deus falou assim, eu vou tirar para você me enxergar. Eu sofri muito nessa separação, porque realmente eu tinha um sentimento muito, né? Eu amava. E aí quando a gente separou, eu me refugiei na bebida. Aí que eu bebia mesmo. Saía pros forró, isso aí foi em 2015. Saía pros forró, bebia até, e depois vinha para casa. Era aquele vazio, aquela tristeza. Não sei se alguém hoje se identifica com isso, né? Com o que eu passei. Deixa aqui nos comentários. Aí era aquele vazio, chorava, mas nas fotos lá, na selfie, né, tava bem, com um copo de cerveja na mão, feliz, mas no fundo só Deus sabia o que eu passava. Mas valeu a pena, hoje em dia eu falo, valeu a pena Deus ter tirado, porque foi através disso que eu conheci. Então vamos lá, vou contar como foi minha conversão. Então quando Deus tirou ele da minha vida, do meu caminho, eu ia pras festas, bebia, e curtição e tal, e vazio no travesseiro.
e passava ano novo, nada, Natal, nada, e continuei nessa vida. Aí quando Deus tirou ele, Deus fechou as outras portas também, né? Que eu falei, agora eu tô solteira, eu vou viver. Deus, quando leva a gente pro deserto, eu não sabia o que era deserto. Eu fui saber nessa época. E todas as pessoas assim que eu conhecia, tentava relacionar, não dava certo. Deus fechou mesmo as portas. Aí foi quando eu ia nos lugares, né? E eu ficava assim, né? Eu sentia, já nessa época era o Espírito Santo trabalhando em mim. Falava assim, o que você tá fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Aí eu pegava o carro e ia embora pra casa, chorava. Aí um belo dia eu fiz aquela oração assim, sincera, uma virada de ano, eu lembro como fosse hoje. Foi de 2017 para 2018. Eu fiz aquela oração porque Natal chegou, Ano Novo, e eu passei do mesmo jeito, aquela tristeza, aquela solidão. Aí eu fiz aquela oração sincera, falei, Deus, muda a minha vida. Eu não aguento mais viver desse jeito. É muito sofrimento. Naquela época eu tinha assim aquela esperança de Deus trazer ele de volta, né? Traz ele de volta pra minha vida, como eu queria, eu chorava, né? E, gente, aquela oração sincera mudou toda a minha vida, toda. Porque a partir do momento que eu fiz aquela oração na presença de Deus, de joelho, que eu nunca tinha feito oração de joelho, eu sempre ia na igreja e tudo, mas nunca tinha parado pra falar com Deus assim, né? Aí, quando eu fiz essa oração, as coisas começaram a fazer sentido, assim, na minha vida, na minha... Assim, é como se Deus tivesse... Eu andasse assim, ó, os olhos vendados. A partir do momento que eu fiz aquela oração, Deus tirou as vendas dos meus olhos, porque na palavra de Deus fala, né, que eu não sei como que fala e onde fala, que o inimigo, ele não avisa, né? Ele chega entrando na sua vida, ele destrói tudo, mas Deus não. Deus, ele estou à porta e bato. O máximo que ele chega na porta do seu coração e ele fica ali batendo. Sabe quando você fica ansiando a presença de Deus ali? Deus está batendo a sua porta. Usando esse vídeo aqui para falar com você, Deus está batendo a sua porta aí. Se você abrir, ele vai entrar, ele vai cear com você e aí vem a mudança de vida. Foi assim que aconteceu comigo. Aí as coisas começaram a fazer sentido. Depois que eu fiz essa oração, as coisas que eu já escutei várias vezes lá atrás na igreja, começou a fazer sentido, sabe? Eu lembrava das palavras do pastor, assim, que para a gente ter uma vida com Deus abençoada, assim, é preciso jejum, oração. Aí eu comecei a praticar jejum, comecei a praticar oração. Aí apareceu o vídeo falando de oração na madrugada, comecei a buscar o Senhor na madrugada. A gente criou um grupo no WhatsApp, eu, minha filha, uma amiga minha lá de Minas. A gente criou um grupo no WhatsApp e começou a fazer oração na madrugada, às 3 da manhã. Comecei a buscar o Senhor de verdade, assim, intensamente. E Deus foi trabalhando no meu coração. Aí chegou num belo dia, eu fui na igreja. O pastor, quando faz aquele apelo assim, tem alguém aí que quer aceitar o Senhor Jesus? Antigamente eu não ia, porque eu tinha medo e quando a gente vai lá na frente aceitar o Senhor, aceitar Jesus, eu pensava assim, eu não vou poder mais tomar minha cerveja, não vou poder mais ter a vida que eu gosto, as coisas que eu gosto de fazer. Só que acho que foi uma amiga minha que trabalhou comigo na Samsung que me explicou o que é isso, aceitar Jesus. É você aceitar que ele seja o seu Senhor. A partir do momento que você aceitar que ele é o seu Senhor, ele vai trabalhar na sua vida, ele vai tirar tudo aquilo que ele não quer mais no seu caminho, não repara não, eu gaguejar é assim mesmo, mas vai melhorar. Ele vai tirar tudo que tá atrapalhando, sabe, a sua caminhada. Aí eu aceitei, né? Fui na igreja, aceitei o Senhor. E a partir do momento ali, minha vida começou a mudar. Deus foi tirando as vontades das coisas do mundo. Eu ia para os lugares, para os bailes ainda. E chegava lá e eu escutava assim, o que você tá fazendo aqui? Esse lugar aqui não é para você.
Olha quanta gente feia. Gente, Deus, ele trabalhou na minha visão, na visão espiritual, eu acho. Eu chegava assim nos lugares que eu amava, comecei a enxergar o povo feio assim. E, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ai, gente, foi tão lindo que Deus fez para me trazer pra presença. Aí Deus foi trabalhando assim na minha vida, foi mudando. E Deus foi trabalhando. E aí teve uma amiga minha que trabalhou comigo na Samsung. Eu tenho contato com ela até hoje. Rosângela, eu sei que você vai assistir esse vídeo. Você não, sua cunhada. Você e sua cunhada faz parte do meu testemunho. Ela, que eu tava sofrendo muito, né, pela separação. Aí ela falou assim, Cris, a minha cunhada, ela é da igreja. Ela, quando a pessoa quer, ela vai nas casas fazer oração. Você quer que ela vá na sua casa orar por você? Ela falou, eu quero. Eu, sabe assim, que você tá no fundo do poço, né? Que você não tem pra onde correr. Eu falei, eu quero sim. Eu fiquei muito feliz, né, dela vir aqui em casa. Marquei encontro com ela, eu não conhecia ela, marquei encontro com ela no centro. Quando eu cheguei lá para encontrar, tava ela, uma amiga dela, acho que da igreja também, e um rapaz. Eles estavam num carro Gol, um Golzinho velho, caindo aos pedaços. E eu tinha, na época, eu tinha comprado um Palio zero, tinha tirado na concessionária, que Deus me abençoou. Mesmo eu estando lá no mundão ainda, né? Mas Deus conhecia meu coração. Deus me deu um carro zero. Quando eu entrei naquele Golzinho velho ali, o pessoal louvando, aquela alegria. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra mim. Deus, eu tenho um carro zero na minha garagem. Eu não tenho essa alegria que esse povo tem. Aí Deus começou assim, sabe, mostrar as coisas pra mim. Eu comecei a enxergar. Porque antigamente a minha visão de crente era o povo que não pode fazer nada, que vida chata. Eu pensava assim numa festa, gente, como que o povo consegue curtir uma festa sem tomar uma bebida? Não tem graça, bebida que dá aquela alegria, aquele ânimo. Gente, isso é uma mentira do inimigo, é uma mentira tão grande, porque hoje eu não preciso de nada disso. Então aí eu comecei a ver o pessoal alegre no carro. E quando ela veio aqui em casa, eles fizeram oração aqui, expulsando as coisas, demônio, guarda-roupa, as coisas, aquele fervor, parecia uma briga aqui em casa. A mulher expulsando ali. Eu falo que realmente funcionou, porque a partir daquele momento, nunca mais eu fui a mesma. Aí eu vou achar aqui a palavra. A palavra que ela leu para mim nesse dia, né, que fizeram a oração aqui em casa. Gente, hoje eu tô com 48 anos de idade, mas na época eu tinha 38. Gente, quando você sabe que Deus fala com você, é porque não existe coincidência, né, nas coisas de Deus. Existe cristocidência que fala? Eu não sei falar. A palavra que ela abriu para mim foi essa daqui, ó, a cura de um paralítico de Betesda. A história eu vou resumir, porque se eu for ler é bem grande, né? Tinha um paralítico que vivia no tanque e lá naquela época as águas se movimentavam, aí quem estivesse próximo dele colocava ele no tanque e ele saía curado. Só que Jesus apareceu para ele, né? E curou ele lá. Então, naquele dia que ela veio fazer essa oração, Jesus entrou na minha casa e me curou, me libertou, porque eu tinha 38 anos, exatamente a idade do paralítico. Ó, Jesus vendo este deitado... Não, quer ver? Deixa eu achar aqui a parte que fala disso. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava, e qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos
se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, gente, aquele dia eu fiquei tão impactada. Eu chorei na hora que ela leu. Eu falei, meu Deus, é a idade daquele homem, é a minha idade. E, sabe assim, eu fiquei mais maravilhada ainda com as coisas de Deus. Eu falei, gente, como assim? Aí eu comecei a orar, né? Pedir a Deus, Deus muda a minha vida, muda a minha história. E hoje eu falo que Deus mudou. Aparentemente, assim, né? Quando a pessoa fala assim, Deus mudou a minha vida, geralmente a gente procura bênçãos materiais, né? Mas eu falo, não, Deus, primeiro Ele trabalha por dentro. Porque se a gente não tiver curado por dentro, sarado, pronto para receber o que Deus tem, a gente põe tudo a perder, né? Então, esse é meu testemunho. Foi o que Deus fez, tá fazendo ainda, né? E depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Comecei a buscar o Senhor com mais intensidade, comecei a orar, buscar nas madrugadas, orações, e Deus foi tirando os vícios, foi limpando mesmo, até que eu passei pelo encontro com Deus, que é um assunto para um outro vídeo, que o vídeo já tá ficando longo, gente, quem diria? Eu achei que eu não ia conseguir falar 5 minutos, olha. Ai, que delícia que tá sendo, já tô me vendo aqui gravando milhares de vídeos para vocês, para ajudar vocês. Alguém quiser deixar uma mensagem aqui, um pedido de oração, eu vou estar apresentando ao Senhor, mas não tem coisa melhor, você mesmo colocar seu joelho no chão, pedir para o Senhor mudar a sua vida, abrir seu coração para que o Senhor possa entrar, trabalhar, fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. Eu falo, gente, eu tenho lutas, né? Passo muitos perrecos ainda, mas hoje em dia é diferente. Eu falo que quando Jesus está no barco, tem tempestade, mas o barco não afunda. Tem tanta coisa ainda para contar para vocês que nós vamos ficar aqui contando os testemunhos. Eu quero agradecer por você ter me escutado até agora. Eu vou rever o vídeo aqui para ver o que eu pulei, né? Para me contar no próximo, porque eu sou assim, eu começo a contar uma coisa que já quero contar tanto assim que eu acabo me perdendo às vezes, mas eu vou melhorar. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus.